Estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Você já cumprimentou essa mulher que está do seu lado? Já desejou para ela um feliz dia no final da mulher? Se você não fez ainda hoje, agora eu vou cumprimentar. As crianças podem ir para a salinha, suas tias estão esperando. Pode ir para a salinha lá. Enquanto isso, você vai dando um feliz Dia Internacional das Mulheres, para que elas deixem nossos dias mais poderosos e bonitos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renatinho, sou filho do pastor Renato e da tia Patrícia. Eu sou líder da juventude aqui da igreja e é um prazer estar aqui falando para vocês essa manhã. Você está com sua Bíblia aí? Amém. Amém? Então pega ela e abre comigo lá em Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 46 que a gente vai ler hoje. Todo mundo achou aí? Quem achou, fala amém aí. Quem não achou, pede misericórdia. Altas que eu espero. Todo mundo achou? Bom, antes da gente ler, eu vou fazer uma contextualização para vocês. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito ali por volta de 65, 70 depois de Cristo. Marcos, ele caminhou com Paulo. E ele escreve destinado a um público romano. O público romano era um povo ativo, dado a ação. Lembra lá do filme Gladiador? Pronto para dar espadada nos outros. Era para esse tipo de público que Marcos estava escrevendo. Por isso, a ênfase do seu evangelho vai ser no Jesus ativo. Marcos, a gente vai ver Jesus andando, movimentando, curando, expulsando o demônio. A gente vai ver um Jesus ativo. O evangelho de Marcos foca nas obras, no que Jesus fez. E tem raríssimos ensinos. Misericórdia. Desmontou um trem aqui. Então, como eu estava falando, o Evangelho de Marcos, ele é dinâmico. Ele tem muito movimento envolvido. E no capítulo 10, a gente vê que a gente está quase na conclusão do ministério de Jesus. Está tipo uns 45 do segundo tempo. Vai narrar a última semana de Jesus a partir do capítulo 10. Porque no capítulo 11 a gente já tem a entrada triunfal dele em Jerusalém. Lembra lá do burrinho, o pessoal com as palmeiras assim? Ele está indo para morrer. No capítulo 10 tem os últimos ensinos de Jesus durante essa jornada em direção a Jerusalém. E nesse capítulo 10 a gente vê vários ensinos de Jesus a respeito do divórcio. Jesus vai falar a questão das crianças, que para a gente entrar no reino dos céus tem que ser como criança, ou seja, dependente de Deus, que é isso que quer dizer ser como criança, aqui na Bíblia. E Jesus prepara os seus discípulos para a sua morte. Está chegando, galera, estou indo morrer. E no finalzinho, na última perícope, na última separação dos versículos aqui, a gente encontra a história da cura do cego em Jericó. Acompanha lá comigo a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça?
E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa história conta pra gente uma linda lição do que acontece com alguém que verdadeiramente vê a Jesus. Nessa manhã eu tenho uma pergunta para você só. Você já viu Jesus? Não estou falando de ver Jesus no filme, fisicamente, na novela. Não. Espiritualmente. Você já viu Jesus verdadeiramente? Será que você já viu Ele? Você com certeza já ouviu falar a respeito de Jesus. Todo mundo aqui no mundo inteiro já ouviu falar a respeito de Jesus. Mas será que você conhece Ele? Você conhece Jesus? Ou você conhece o Jesus que as pessoas conhecem? Você conhece Jesus ou conhece a descrição que as pessoas fazem de Jesus? Quer ver um exemplo? Eu estava lá no acampamento lá do Awake. A gente foi no carnaval. E teve uma noite de stand-up. Nessa noite de stand-up, as piadas eram tão ruins que a gente achava graça. Era piada do nível de qual o fruto da árvore proibida? Era um coco, porque fala, tomou e comeu. Esse era o nível das piadas. Mas era tão ruim que a gente achava graça. Mas o mais engraçado não eram as piadas, era a reação das pessoas ao ser contadas as piadas. O público ia à loucura. O pessoal pulava, vibrava com cada piada ruim. O pessoal levantava a cadeira. O Thiago Linhares atravessou a igreja o tempo todo correndo. Teve gente que levantou até um cachorro, ficou balançando assim, num momento de euforia. Quando eu contei essa história, cada um de vocês imaginou uma cena. Vocês imaginaram um lugar, imaginaram pessoas, quem estava contando as piadas, imaginaram a reação das pessoas. Mas se eu perguntar um por um aqui, cada um imaginou uma coisa diferente, eu tenho certeza que ninguém imaginou a mesma coisa. A mesma história, mas todos vocês imaginaram coisas diferentes. Outro exemplo, essa história aqui do cego. Marcos diz pra gente que eles estavam saindo de Jericó, aqui, quando ele saía de Jericó. E fala o nome do cego, Bartimeu, e o nome do pai dele, filho de Timeu. Mas quando a gente vai ler essa história, que está registrada em Lucas e em Mateus, Lucas vai dizer pra gente que eles estavam, na verdade, era na entrada da cidade. E Mateus vai dizer pra gente que não eram cegos, eram dois. E aí, o que a gente faz? É uma contradição? Não. É só pessoas diferentes contando a mesma história da sua perspectiva. Elas se complementam. Talvez tivessem dois cegos. Um deles se chamava Bartimeu e era filho de Timeu. E um deles só que exclamava, por isso ele chamou mais a atenção. E eles estavam como aquela porta ali na saída de Jericó. Quando você está chegando, aquilo ali é o quê? A entrada. Mas quando você está indo embora, aquilo ali se torna a saída. Então não tem uma contradição no Evangelho. Então são histórias, a mesma história, contada de perspectivas diferentes. A mesma coisa é com Jesus. Você conhece Jesus? Ou você conhece a perspectiva das outras pessoas a respeito de Jesus? Que Jesus que você conhece? Você conhece Jesus ou conhece o Jesus que descreveram para você? Que Jesus descreveram para você? Muita gente descreve Jesus como sendo meramente um mestre e líder religioso, apenas, um profeta. Tem gente que descreve Jesus apenas como um curandeiro e exorcista itinerante. Tem gente que descreve Jesus como um cupido. O propósito de Jesus é te achar um amor. E tem gente que descreve Jesus como um bancário. Jesus veio aqui, morreu na cruz para te dar dinheiro, um carro. Que Jesus descreveram para você? Vocês viram a polêmica do carnaval lá na Mangueira, né? Botaram Jesus crucificado, com corpo de mulher e negro. Cada um desenha Jesus da sua forma. Tem uma citação que eu vi no Instagram esses dias que diz o seguinte: comunistas desenham Jesus como comunista, homossexuais como Jesus homossexual, revolucionários e reacionários a mesma coisa.
Todos desenham um Cristo que se adeque à sua imagem e semelhança. Nenhum deles busca conhecê-lo verdadeiramente, muito menos imitá-lo. Tem uma diferença gigantesca, absurda, astronômica, entre o Jesus que a sociedade brasileira diz e quem ele verdadeiramente é. Todo brasileiro conhece muito bem Jesus. Se você for em qualquer canto aqui desse país, desse bairro aqui, você perguntar, você ouviu falar de Jesus? Eu sou claro que eu conheço Jesus. A gente ouve de Jesus falar o tempo todo. A gente vê o nome dele em expressões linguísticas. Jesus amado. A gente vê imagens dele por aí o tempo todo, aquele Jesus magrinho, crucificado, o tempo todo a gente vê. E tem até um Guaraná com a marca Jesus. A presença massiva de Jesus na nossa sociedade hoje acabou tornando a presença dele banal. Jesus acabou sendo qualquer coisa. Tanto é que é até fácil seguir esse Jesus. É relativamente fácil seguir esse Jesus. Você só precisa, sei lá, vir na igreja uma vez por semana, postar umas frases com versículos no seu Facebook, usar umas camisas escrito Jesus com uma cruz. Só. É bem fácil seguir Jesus. Esse Jesus. Enquanto que o Jesus verdadeiro da Bíblia vira para a gente e fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar todas as suas vontades, seus sonhos, seus projetos, tudo, e me siga. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, vamos aqui para as lições que Bartimeu ensina para a gente. Como eu falei, aqui nesse texto a gente tem várias lições do que acontece com alguém que verdadeiramente vê a Jesus. Bartimeu com certeza tinha ouvido falar muito sobre Jesus. Ele era um cego que ficava sentado na beira da cidade, na porta da cidade. Todo mundo que passava ele ouvia falando a respeito de um homem que veio de Nazaré, que fazia efeitos incríveis. Ele com certeza ouviu que esse homem curava cegos, multiplicava pães, andava por cima do mar, e Bartimeu ficava, caramba, eu tenho que encontrar esse cara. Mas tinha um pequeno problema. Bartimeu era cego. Como que Bartimeu ia encontrar ele? Ele não ia encontrar, ele era cego. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse, corresse, procurando Jesus, ele não ia achar Jesus, porque ele era cego. Ele não enxergava. Como você vai enxergar Jesus? Agora, transfere para a gente. Essa é exatamente a condição do ser humano. Essa é a nossa condição enquanto pecadores. Nós estamos completamente cegos por causa do pecado. A gente está tão cego nos nossos pecados que a gente nem enxerga eles como pecados. A gente vê eles como nossos desejos, uma fraqueza. Você não enxerga aquilo como pecado, aquilo se tornou comum para você. A gente não vê a beleza e a glória de Jesus Cristo. É por isso que ler a Bíblia é um fardo para você. Por isso que ler a Bíblia é um fardo para a gente às vezes. Por isso que você acha chato, você não tem paciência de sentar e ler a Bíblia. Você acha um livro velho, chato e ultrapassado. Por isso que é um sacrifício vir para a igreja. É um custo você estar aqui na igreja. Chegar no horário, então, não dá para não chega no horário. É um custo, um sacrifício. Você tirar 2 horas do seu preciosíssimo tempo para dedicar a Jesus. E você acha que você é bom demais por fazer isso. Orar então nem se fala. Orar é um tédio. Isso é porque a gente está cego. O pecado nos cega. A gente não consegue ver a beleza e a glória de Cristo nisso tudo, porque a gente está cego. E não tem o que a gente possa fazer para mudar isso. Não importa quantas vezes você vá na igreja, quantas vezes você, sei lá, ajude os outros, faça boas obras, faça caridade, doe todo o seu dinheiro para o orfanato. Não há nada que você possa fazer que mude isso. Acende a luz, por favor, que eu uso óculos, é complicado de enxergar assim. Isso é igual o Bartimeu, senhor. Obrigado. Não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso. Como que a gente vai seguir um homem que a gente não vê?
Como que a gente vai andar pelo caminho que Ele aponta, se a gente está certo? Como contemplar a face de alguém que a gente não vê? Essa é a condição do ser humano. Por mais que você se esforce, não tem como sair dela. A nossa condição é miserável. A única coisa que nos resta é reconhecer isso e nos humilhar. Entender a nossa total dependência de Deus para tudo. Você não é independente, você não sente o coração de Jesus, nada disso. Você é totalmente dependente de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você ainda estaria morto nos seus delitos e pecados, condenado ao eterno derramar da ira de Deus. E é isso que Bartimeu faz. Bartimeu reconhece. Essa é a condição dele. Por isso que ele grita, tão desesperado. Ele clama. Ele grita. Lá no versículo 47. E ouvindo que era Jesus, imagina a cena, ele sentado lá no chão, começa a ver a multidão, um burburinho, falando que Jesus está ali. Então ele percebe que é ele, Jesus, aquele, está vindo. Então ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Desesperado, porque talvez essa era a sua única oportunidade de encontrar Jesus. Então ele grita como se a vida dele dependesse disso. Dependia. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi está reconhecendo Jesus como Messias. Messias é aquele rei prometido há tanto tempo no Antigo Testamento, que o povo esperava, o povo judeu. Então ele reconhece Jesus ali como Messias. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quanto mais Bartimeu gritava, mais o povo: cala a boca, seu chato, fica quieto, vai atrapalhar Jesus. E ele não estava nem aí com o que as pessoas iam pensar. Quanto mais repreendiam ele, mais o cego gritava: Jesus, tem compaixão de mim. Quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele gritava. Imagina a cena. Imagina você lá no centro da cidade, umas 6 horas da tarde andando. Aquela bagunça. Crédito da Vivo, da TIM, compra o ouro. Dentista. O pessoal tudo gritando na sua cabeça. 500 mil pessoas conversando ao seu redor. Quem vai prestar atenção no clamor de um cego, mendigo, jogado à beira do caminho? A gente mesmo passa a virar a cara para não ver essas pessoas. Quem ia se importar com um cego, mendigo, fedido provavelmente, jogado à beira do caminho? Eu sou uma pessoa que presta atenção nessas pessoas. Uma coisa legal é que Jesus sempre encontrava tempo para aqueles que sofriam. Sempre. Então o impossível acontece. No meio de uma multidão, todo mundo falando, aquela barulheira, Jesus escuta o clamor do céu. Jesus ouve e ele para. E Jesus manda chamar o cego. Chama o Bartimeu, chama o cego lá, por favor. Agora, coloca a gente no lugar. Estamos cegos, desesperados, sem saída. A gente não pode sair do lugar, a menos que Jesus nos chame. Você só escolheu Jesus porque Jesus te escolheu primeiro. Porque se não fosse assim, você estaria morto dos seus delitos e pecados, achando que estava feliz. Aí chegava lá no inferno, no eterno derramamento de Deus. Você ia pensar: uai, como assim? Esse é aquele tipo de gente que Jesus fala: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Aparta de mim que eu jamais te conheci. De que adianta fazer isso tudo, expulsar demônios, realizar prodígios, se você não conhece Jesus? Enquanto a gente continua, se Jesus não chamasse a gente, continuaria nessa condição. Mas porque Jesus nos chamou, tocou o nosso coração, aí sim nós podemos responder de forma positiva ao Evangelho. Porque Deus toca o nosso coração morto, nossa cegueira, e aí sim nós podemos responder de forma positiva ao Evangelho. É o que João 3 ensina pra gente. Depois você dá uma lida lá na sua casa. E Bartimeu, ele se levanta de um salto. Imagina aquele breakdance que o pessoal está no chão e já cai em pé. Eu sempre imagino isso. E ele vai correndo. O pessoal deve ter guiado ele, mas ele ia trombando nas pessoas.
guia ele até Jesus. Ele chega diante de Jesus. Agora imagine você no lugar de Bartimeu. Jesus te chamou, você está indo e para diante de Jesus. Mano, Jesus está na sua frente. O que você vai pedir para ele? O que você pediria para Jesus? Ele na sua frente. Se a primeira coisa que você pensou foi coisas, dinheiro, bens, um carro, uma casa, uma vaga na universidade, um namorado, uma namorada, eu sinto te dizer que você ainda não viu Jesus. Glória a Deus. Você me lembra aquela criança. Muitos aqui têm filhos. Imagina que você chega cansado de um dia de trabalho e a primeira coisa que seu filho te faz é pedir dinheiro. Pai, me dá 10 reais aí, ele pega o dinheiro e sai fora. Você me lembra, a gente, desse caso. Nos lembramos daquela multidão que, logo após a multiplicação dos pães, que começou a seguir Jesus. O pessoal não estava interessado em Jesus. Eles estavam interessados no pãozinho de Jesus. Se a gente pede coisas desse mundo, a gente ainda não viu Jesus. Mais uma vez, Jesus está na sua frente. Jesus está na sua frente. A gente muitas vezes não se interessa por Jesus. A gente só se interessa pelo que Jesus pode nos dar. Um status, um conforto, bens. A gente não se interessa por ele. A gente quer o que ele pode nos oferecer. Que tipo de relacionamento é esse? Me explica uma coisa, como é que você pode pedir coisas desse mundo com Jesus na sua frente? O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se resume só a essa vida, nós somos os mais miseráveis e infelizes desse mundo. Você tem ideia do valor de Jesus? Jesus. Abre comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Foi aí? Todo mundo achou? Quem não achou, pede altas aí. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15. Você tem ideia do valor de Jesus? Vamos ver o valor de Jesus. Versículo 15, Colossenses 1, diz o seguinte: Este, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Esse é Jesus. Entende quando eu falo de Jesus? Esse é Jesus que eu estou falando. Jesus era muito mais que um simples carpinteiro de Nazaré. Seu nascimento milagroso já aponta para alguma coisa diferente. Você conhece alguém que nasceu de uma virgem? Alguém conhece? Eu conheço uma pessoa só, da história, de bilhões e bilhões de pessoas que já nasceram nesse mundo. Só uma entrou nesse mundo desse jeito. Glória a Deus. Seu nascimento já poderia já deixar a gente com a resposta, mas a gente é cego, a gente não enxerga. Jesus muitas vezes não falou apenas em nome de Deus. Muitas vezes ele falou como o próprio Deus. Jesus, você parou para pensar que Jesus ajustou a lei de Moisés
A lei de Moisés, com base na sua própria autoridade. Lembra lá do Sermão da Montanha? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Jesus pega a lei de Moisés, ajusta ela conforme a sua própria autoridade. Quem pode alterar a lei de Deus se não o próprio legislador? Jesus frequentemente perdoava o pecado das pessoas. Lembra lá do homem que paralítico desceu pelo teto? Qual a primeira coisa que Jesus fala? Perdoados estão os teus pecados. Será que você pode perdoar a ofensa de outra pessoa no lugar dela? Por exemplo, deixa eu achar dois irmãos. É o Jason e a Jennifer. Vamos supor que eles brigaram. Aí a Jennifer foi e deu um socão no Jason. Aí eu viro para a Jennifer e falo: Jennifer, eu te perdoo pelo socão que você deu no Jason. Faz sentido isso? Quem tem que perdoar ela? O Jason, né? A mesma coisa é com Deus. Pecado é uma ofensa que a gente comete contra Deus, um crime que a gente comete contra Deus. Ou seja, só Ele pode perdoar os pecados. Mas Jesus perdoava pecados. Logo, Jesus frequentemente dizia: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, eu sou, eu sou. Isso te lembra algum episódio? Uma sarça ardente, um deserto de Moisés? Esse foi o nome com que Deus se revelou a Moisés. Eu sou, eu sou. Jesus, e o povo judeu sabia muito bem o que essa expressão queria dizer. E Jesus falava ela o tempo todo. O tempo todo Jesus está dando pista para a gente. Tem uma citação do C.S. Lewis, deixa eu correr aqui que está acabando a bateria. Vou ler ela rapidão. O Cristianismo Puro e Simples, se você não leu, leia. É um livro sensacional do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz o seguinte, ó: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau que alguém pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é filho de Deus, ou não passa de um lobo, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um lobo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prosternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Somos confrontados então com uma alternativa assustadora. Ou esse homem de quem estamos falando era e é o que dizia ser, ou era um lunático, ou coisa pior. Ora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador ou insólito que pareça, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo não era uma criatura. Cristo era e é o Criador. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a graça e toda a plenitude. Ele habitou entre nós. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, 3 vezes santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia. Esse é o verdadeiro Jesus. Aleluia. Agora você está entendendo quando eu falo Jesus está na sua frente. Se na balança da sua vida Jesus pesa menos que as outras coisas, bens, posses, status, relacionamentos, se essas coisas todas pesam mais que Jesus, você ainda não viu Jesus. Porque esse aqui é o Jesus da Bíblia. Glória a Deus. Então, voltando lá para o Bartimeu. Volta lá comigo lá para o Bartimeu. Marcos 10, 46. Você esqueceu. Então,
Recapitulando, Bartimeu era um cego deixado à beira do caminho que ouvia falar de Jesus. Jesus aparece na cidade. Ele começa a clamar desesperadamente por Jesus. Então Jesus chama ele. Bartimeu caminha até Jesus. Agora nós estamos nesse momento, diante de Jesus. Bartimeu está de frente para Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que Bartimeu pede? Que eu torne a ver. Eu quero ver, Senhor. Então, Jesus vai e assim o faz. Bartimeu retoma a visão. Agora imagine, você está com os olhos fechados, cego durante muito tempo, e ele abre os olhos. Qual a primeira coisa que Bartimeu vê? Um rosto de Jesus. Um rosto compassivo, um olhar amoroso. Aleluia. Essa foi a primeira coisa que Bartimeu viu. Jesus diz: Bartimeu, sua fé te salvou. E pode ir. Sua fé te salvou, pode ir, vai-te em paz. Mas Bartimeu, ele contemplou Jesus. Ele viu Jesus. Então ele não consegue deixar Jesus. Olha aqui o que fala. Na última parte aqui do versículo 52. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguiu Jesus estrada fora. Bartimeu viu Jesus verdadeiramente. Então, se você vê Jesus verdadeiramente, você não vai voltar para o mesmo caminho que você veio. Aleluia. Você não vai voltar para a masmorra do pecado. Você não vai voltar para a beira da estrada e ficar sentado igual um mendigo. Se você vê Jesus verdadeiramente, você vai ser tomado por um desejo de seguir Ele. Glória a Deus. Então, para concluir, o Cleitinho pode subir aí. Para concluir, o que a gente precisa de fazer? Estamos cegos. Não tem o que a gente possa fazer para mudar isso. A gente precisa reconhecer a nossa condição. Por isso, reconheça a sua cegueira e a total dependência de Deus. Clame a Ele por misericórdia e que você deseja vê-lo de todo o seu coração. E minha oração é que o Espírito Santo abra os seus olhos. E eu digo uma coisa, que se o Espírito Santo abrir os seus olhos e você verdadeiramente ver Jesus, da próxima vez que você abrir a Bíblia, você não vai ver só um texto chato. Você vai ver a revelação por trás do texto. As letras vão saltar na página. Você vai ouvir os sussurros do próprio autor te dizendo verdades maravilhosas. Se você ver verdadeiramente Jesus, da próxima vez que você for orar, não vai ser bater um ponto ou uma obrigação. Vai ser uma conversa entre você e o seu melhor amigo. Glória a Deus. E como toda boa conversa, diálogo de duas pessoas falam. Oração não é um monólogo. Você vai falar, você vai ouvir. Se você vê Jesus verdadeiramente, a próxima vez que você for ouvir uma pregação, você não vai ver essa casquinha aqui. Você vai ouvir a voz do próprio Deus falando no seu coração. Glória a Deus. E se você vê Jesus verdadeiramente, prepare-se, porque você vai ser tomado por um desejo de seguir Ele e se tornar seu discípulo. Ao ver o ser mais belo que existe, você vai ser tomado por um anseio quase visceral, vital, de se tornar mais parecido com Ele. Você vai se desejar ser pequeno Cristo, um cristão, ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Você pode ficar de pé enquanto o Cleitinho ministra essa música aqui. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que
os fazem cantar santo. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aumente o volume da tua voz e cante. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 O que os anjos veem, que os fazem. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Aumente o volume da voz e cante. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você seja como Bartimeu. Você talvez esteja cego por causa do pecado. E assim como Bartimeu, talvez essa seja a sua última e única oportunidade de encontrar com Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Não sei se você já percebeu, mas Ele está aqui. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Jesus está passando. Assim como Jericó, Ele está passando. Talvez essa seja a sua última oportunidade. Porque, não quero te assustar, mas talvez essa seja a sua última vez que vem na igreja. Quando o seu coração vai bater pela última vez? A gente não sabe. A maior certeza dessa vida é a morte. A maior incerteza é que a gente não sabe quando ela vem. Durante a pregação, talvez você tenha começado sem muita esperança, sem muita expectativa, pensando, só mais uma pregação. Mas alguma coisa aconteceu. Enquanto o Evangelho era pregado, o seu coração começou a pensar coisas eternas. E você começou a perceber o quão pecador nós somos. Quão depravado nós somos. Que nossos pensamentos são continuamente maus. Como poderíamos nos relacionar com Deus 3 vezes santo, assim, desse jeito, tão pecadores? Mas então, ao ouvir a respeito de Jesus, seu coração se encheu de esperança. Você começou a se arrepender dos seus atos, dos seus pecados. Isso é bom. As sementes do arrependimento começaram a brotar no seu coração. Só te falta uma coisa: confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Porque na Bíblia fala que com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa. A confissão é algo pessoal. Por isso, se tem alguém aqui nessa manhã
que ainda não o fez, gostaria de convidar a repetir essa oração comigo. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Diga o seguinte: Senhor Deus, reconheço o meu pecado. Reconheço que sou um pecador. Por isso, eu te peço perdão por todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões. Eu reconheço que estava imerso em meus pecados. Mas agora, iluminado pela luz da tua palavra, eu posso ver. Por isso eu te peço, me perdoa. Estou arrependido. E queria também confessar publicamente, com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu finalmente entendi o que Jesus fez por mim. Por isso, Deus, eu te entrego a minha vida, os meus caminhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus sonhos, meus projetos, tudo que eu tenho é seu. Me enche com o seu Espírito Santo. E te agradeço por ter revelado essa verdade. Põe em mim um coração novo e abre os meus olhos para que eu possa contemplar a tua face. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez? Se tem, faz um sinal com a sua mão. Eu queria orar por você. Tem alguém que nunca tinha feito essa oração de entrega e hoje foi a primeira vez? Seus olhos se abriram e você viu Jesus verdadeiramente. Alguém do nosso meio? Estamos todos em Cristo? Graças a Deus. Eu queria fazer uma segunda oração aqui essa manhã. Esse é um apelo para cristão, tá? Um apelo para crente. Um apelo que eu quero fazer é para todos nós que já somos cristãos, já conhecemos a palavra, mas que ainda não vimos Jesus verdadeiramente. O Jesus que nós adoramos tem sido o Jesus criado pela nossa mente, e não o Jesus da Bíblia. E se isso acontece com você, isso é um ídolo. Idolatria é pecado. Você não tem adorado Jesus verdadeiramente, você tem adorado o Jesus criado pela sua mente. O Jesus que você acha que é, não o Jesus que se revelou aqui. Por isso, a gente ainda vive em pecado. Por isso que você pede perdão e cai no mesmo pecado. Logo em seguida pede perdão e cai no mesmo pecado. Sua vida é uma montanha russa. Porque talvez ainda você não tenha visto Jesus verdadeiramente. Você ainda não tenha visto a beleza dele. Você ainda talvez não tenha entendido o que ele fez lá na cruz. O que custou? Foi por causa do pecado que ele teve que vir aqui morrer, ser massacrado pela ira de Deus, para levar sobre si os nossos pecados. É isso que custou. Você entende quanto o nosso pecado custa? Meu desejo é toda vez que você se sentir tentado ao pecado, você se lembrar disso. Não, meu pecado custou isso. Uma cruz de madeira, uma morte horrível. Foi isso o preço pago pelo meu pecado. A gente precisa de arrependimento. É contínuo. Não é só uma vez que você faz, um momento que você entrega a sua vida a Jesus. O arrependimento é contínuo, o tempo todo. Por isso eu te convido. Se você quer ver Jesus verdadeiramente, vem aqui na frente. Toma um ato de coragem. Não precisa de ter vergonha. Só vir aqui na frente. Pedir a Deus misericórdia, para que Ele abra os seus olhos. Por isso eu te convido, vem, pode vir sem vergonha. Ninguém vai ficar olhando para você. Ninguém não está nem aí o que você vai fazer. Se você quer ver Jesus verdadeiramente, chega aí. Vamos orar juntos.